Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bloco da disciplina de língua portuguesa. Meu nome é Ana Carla. Nós entraremos no terceiro bloco da disciplina e ressalto que esta aula ela tem os direitos autorais todos reservados ao curso ITED. É um prazer estar aqui com todos vocês e vamos continuar ao nosso processo de aprendizagem. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje eu separei para conversar com vocês um assunto que são os problemas da comunicação empresarial, tá certo? Quando nós falamos de problemas da comunicação empresarial, eu vou abordar aqui exemplos na comunicação empresarial na modalidade escrita, ok? Bem, na comunicação empresarial escrita, por exemplo, deve prevalecer sempre o uso da norma culta, a norma padrão. Quando nós falamos de norma padrão, nós devemos lembrar que existem as regras gramaticais a serem respeitadas. Agora sim, se eu não respeito, eu vou cometer erros dentro do meu texto, tá ok? Porque as normas gramaticais, elas precisam fazer parte da organização textual, principalmente no que diz respeito à comunicação escrita empresarial, tá ok? Eu posso ter um texto empresarial eficiente e eficaz. Quando isso acontece? Acontece quando eu respeito 3 requisitos, como por exemplo, a objetividade, a clareza e a concisão. Clareza e concisão, por exemplo, elas andam juntas, sempre juntas. O que vem a ser a clareza? A clareza num texto na modalidade escrita é quando eu tenho a habilidade de tornar o meu texto compreensível, expressar os meus pensamentos, buscando uma linguagem límpida, ok? O que vai ser a concisão? A concisão é auxiliar esta clareza com o mínimo possível de palavras. Por que o mínimo possível de palavras? Então eu não tenho que escrever muitas palavras? Não, na verdade, eu preciso também ter aquilo que nós chamamos de a propriedade no uso das palavras. Quando eu escolho bem as palavras, eu busco o menor número possível de palavras e consigo passar a minha informação, tá ok? Então, a concisão, ser conciso, significa escolher bem as palavras e tentar tirar as redundâncias, tentar tirar do texto aquilo que não aquilo que é desnecessário, como por exemplo, as repetições, as frases longas, as adjetivações inadequadas, adjetivações inúteis, tá certo? Então, clareza e concisão andam juntas e são características de um texto eficaz. A objetividade, eu preciso respeitar a intenção, o assunto. Na verdade, eu preciso respeitar o assunto do meu texto. Ser objetivo está relacionado aí com um requisito que vai tornar o seu texto eficiente, tá ok? Também, quando a gente fala de problemas da comunicação, bem, eu falei para vocês, dei alguns requisitos que tornam o texto eficiente. Agora eu vou falar para vocês alguns requisitos
que se transformam em problemas na comunicação empresarial. Por exemplo, ambiguidade, só voltando aqui um pouquinho, quando eu falo de clareza, um requisito importante para a eficiência do texto, ok? Quando eu não tenho clareza, muitas das vezes eu dou espaço para um recurso chamado ambiguidade. O que vem a ser a ambiguidade? A ambiguidade, ela decorre da má colocação de pronomes, adjuntos adverbiais, orações, principalmente o uso inadequado dos pronomes relativos. Então, a ambiguidade é um recurso que dentro de um texto empresarial, ela vai se tornar um problema. A ambiguidade é sempre um problema? Não. A ambiguidade, dependendo da intencionalidade do texto, ela vai ser um recurso eficiente. Por exemplo, um texto humorístico, uma anedota, um texto com essas características, sem dúvida nenhuma, vocês vão encontrar o recurso da ambiguidade. Mas imaginem, um gênero textual como, por exemplo, o contrato de locação de um imóvel. Ora, o contrato de locação de um imóvel, ele precisa ter a linguagem objetiva, precisa ter a clareza e a concisão. Para ser conciso, eu preciso escolher bem as minhas palavras. Eu preciso ter a adequação no uso das palavras. Tudo bem? Deu para perceber aí que eu não estou dizendo que a ambiguidade é um recurso errado. Não, eu estou dizendo que a ambiguidade no texto empresarial, ela não se torna um recurso eficiente, e sim um problema, tá ok? Então, vamos lá. Outra característica que pode se tornar um problema para o texto empresarial é quando eu tenho um texto prolixo. O que vem a ser um texto prolixo? Ele apresenta muitas expressões para uma mesma ideia, muitas palavras, e essas palavras giram em torno de uma mesma ideia. Então, você tem aí um recurso problemático, tá? Então, não podemos ser prolixos. Devemos ter a nossa comunicação com a escolha dos vocábulos de maneira que a nossa informação seja repassada com o menor número de palavras possíveis, tudo bem? Vamos lá. Tenho também um problema na comunicação empresarial quando eu apresento a redundância das minhas ideias. Repetir as mesmas ideias, apresentando excesso de palavras, também é um recurso prejudicial. E o nome deste recurso é redundância, tá ok? Então, vejamos. Eu estou falando aqui para vocês alguns recursos que vão contribuir para a eficácia da comunicação e outros recursos que vão prejudicar a nossa comunicação empresarial, tá certo? Um recurso, um requisito da comunicação empresarial, por exemplo, é a precisão. Para que eu tenha um texto preciso, eu não posso desviar do meu assunto. Então, eu peço que vocês sempre imaginem essa situação comunicacional. A linguagem escrita num gênero textual, vou voltar aqui com um contrato de locação de um imóvel, por exemplo, eu tenho que ter precisão. O assunto
desse contrato, ele deve ser respeitado. Eu não posso apresentar um texto que desvia do assunto. Você apresenta um contrato de locação de imóvel e num determinado momento, no meio da escrita, tem ali um trecho de música, um trecho de um poema. Isso poderia ser uma inovação? Poderia, até pode acontecer, mas não vai, esse tipo de recurso pode prejudicar a comunicação, tá ok? Pode se tornar um problema. Eu lembro de uma matéria que falava sobre um delegado de uma determinada cidade, na verdade um escrivão de uma determinada cidade, que ele já estava cansado de fazer as ocorrências dos crimes de acordo, o texto de acordo com o gênero boletim de ocorrência. Então, num determinado momento, ele resolveu inovar. Então, ele fazia as ocorrências, registrava as ocorrências por meio da linguagem literária. Os crimes eram registrados a partir de em versos. Bem, teve repercussão, né? E disseram que foi louvável a intenção, mas que não se podia fugir do gênero boletim de ocorrência para registrar um caso de homicídio, por exemplo. Então, ele foi convidado a refazer a linguagem escrita no ambiente de trabalho em que ele estava, para que se cumprisse ali a comunicação. Então, vejam, a linguagem empresarial, ela vai respeitar uma estrutura. E dentro desta estrutura, nós temos os requisitos que nós precisamos também contemplar na linguagem, ok? Então, a precisão, por exemplo, ela não permite que nós tenhamos nenhum tipo de desvio do assunto, tá ok? Outro requisito muito importante na linguagem empresarial é a coerência. Observem, eu não estou falando de problemas da linguagem empresarial, tudo bem? Eu estou falando da coerência como um requisito importante. Se eu não tiver coerência, a falta de coerência vai trazer um grande problema para essa minha comunicação, entendeu? Então, a coerência, ela contribui para a minha linguagem empresarial. A falta dela é o problema, ok? Então, o que é a coerência? A coerência, ela deve apresentar lógica nas ideias, favorecendo o entendimento. Não deve haver nada destoante ou ilógico ou contraditório. Um texto que não respeita a coerência, ele é um texto que traz um grande problema naquilo que é macro. O que eu chamo de macro? Eu digo que é um grande problema na inter-relação entre as ideias, tá ok? Quando nós observamos um texto que inicia com algumas informações que afirmam, por exemplo, um determinado assunto, e que dentro do texto
as ideias começam a se perder, nós vamos dizer que este texto ele tem problema de coerência, tá ok? Então, a coerência, conceitualmente, ela é a lógica, a relação lógica das ideias, tá certo? Outro requisito muito importante para a comunicação empresarial é a concatenação das ideias. Concatenação significa coesão. A coesão das ideias é feita por elementos, que é o que nós chamamos de conectivos. Os conectivos, eles são importantíssimos, porque os conectivos, eles trazem para a relação das orações ideias, ok? Eles vão relacionar uma oração a outra com um valor semântico. Então, é muito importante que vocês busquem informações, por exemplo, sobre os elementos da comunicação. Desculpa, sobre os conectivos, tá certo? Sobre essas palavras que ligam as ideias dentro do texto. Por exemplo, na redação do Enem, tem uma característica que é coesão. A coesão, a redação do Enem é corrigida, por exemplo, com os critérios, e um dos critérios, se eu não me engano, é o terceiro critério, se eu não me engano, é o terceiro critério, que é o critério da coesão textual. Os alunos, eles são avaliados pela maneira que eles usam os elementos de conexão dentro do texto. Então, é só para destacar a importância do assunto, tá? Não só para as redações de concursos e vestibulares, como também para a nossa vida no dia a dia, tá? Outro recurso muito importante é a consistência, tá? A consistência é um requisito que nós podemos dizer que consistência remete à confiabilidade. As informações que são repassadas com consistência, elas nos trazem confiabilidade. Vejam, é muito importante numa comunicação com um cliente ter consistência. Nós podemos fazer isso, por exemplo, na linguagem oral. A linguagem oral, pelas suas características, essas características podem nos ajudar no processo de consistência, né? Da argumentação. Mas na linguagem escrita, a consistência ela precisa aparecer quando nós escolhemos as palavras para fazer os gêneros textuais, construir os gêneros textuais que vão para os nossos clientes. Tudo bem? Então, recapitulando, os problemas da comunicação, eles vão ocorrer principalmente em torno da redundância, em torno de um texto prolixo, um texto em que você tem muitas palavras e essas palavras, elas só estão ali enchendo linhas, tá? Nós vamos ter problema na comunicação sempre que eu não estiver que eu não estiver relacionando as minhas ideias. Então, essas ideias de um sentido macro, eu vou ter problema de coerência. Num sentido menor, problemas de coesão. Eu evito tudo isso a partir do momento que eu tenho domínio desses requisitos, tá?
E eu aconselho que a leitura, a prática da escrita seja sempre reforçada por todos nós, tá certo? Os problemas da comunicação empresarial na modalidade escrita, eles podem ser minimizados, eles podem desaparecer a partir do momento que eu tenho a prática de leitura e escrita. Tudo bem? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre noções de texto, tá? Bem, é importante dizer que a palavra texto, ela origina-se do verbo tecer, que é o mesmo que tecido. Assim, eu posso afirmar que texto é um tecido de palavras, tá certo? A noção de texto ela é muito ampla e o texto ele se constrói por meio de palavras e ideias, tá ok? Todo texto ele vai apresentar um contexto e, sem dúvida nenhuma, a intencionalidade do autor, tá? Tem textos, por exemplo, que que cumprem determinados objetivos, tá? Objetivos, por exemplo, de informar, objetivos de descrever, objetivos de expressar um sentimento, contar uma história. Então, de maneira muito rápida, a noção de texto que eu trago para vocês é essa. Texto é uma tessitura, tá? E essa tessitura, ela gira em torno da organização de ideias e palavras, tá ok? Vamos também falar um pouquinho agora sobre os diferentes gêneros textuais, tá? Os gêneros textuais são tipos específicos de textos de qualquer natureza, literários ou não, tá certo? Os gêneros textuais, nós podemos dizer que esses gêneros, eles vão apresentar características. É muito importante que nós tenhamos o conhecimento dos gêneros. São inúmeros os gêneros textuais, mas alguns são muito usados por nós no dia a dia. Então, que a gente consiga perceber que determinado texto tem suas peculiaridades, suas características. Para falar de gênero, antes de falar de gênero textual, eu queria fazer aqui um comentário com vocês, por exemplo, sobre tipologia textual. É muito importante que nós tenhamos essa diferença. Tipologia textual é diferente do gênero textual, ok? Quando eu falo de tipologia textual, eu estou falando de características mais amplas dos textos. Por exemplo, eu posso classificar os tipos textuais como 4, por exemplo, tá? Eu posso dizer que existem 4 tipologias textuais. A tipologia narrativa, dissertativa, descritiva e injuntiva. Existem outras, mas eu vou falar para vocês destas 4, ok? Vou repetir. A tipologia narrativa, a tipologia descritiva, a tipologia dissertativa e a tipologia injuntiva. Bem, tipologia é o conceito mais amplo. Então, quando é que eu tenho, por exemplo, um gênero textual que vem da característica da tipologia narrativa? Por exemplo, quando eu tenho, eu entendo que a narrativa, a tipologia narrativa, é aquela que apresenta características do tipo personagem, enredo,
tempo. Textos que trazem estas características: o narrador, o fato, o foco narrativo, o ambiente, ok? Então, nós vamos lembrar, por exemplo, uma novela. Uma novela, ela é gênero novela, porque o gênero textual, ele tem uma característica específica, tá certo? É uma novela porque é uma história contada de maneira mais longa, tá ok? E nesta história vocês vão encontrar os personagens, vocês vão encontrar o protagonista, o antagonista, vocês vão ter um fato narrado, vocês vão ter os núcleos. Então, novela é um gênero textual que vem das características do tipo textual chamado tipo narrativo, ok? Então, eu tenho novela, eu tenho fábula, eu tenho o conto. Estou dando aqui 3 exemplos de gêneros textuais que vão buscar na tipologia da narrativa seus elementos. E esses gêneros textuais, novela, conto e fábula, se diferenciam por conta das suas especificidades, tá ok? Vou dar outro exemplo para vocês. Um retrato falado, por exemplo. Um retrato falado é um gênero textual. É um gênero textual que veio buscar a sua maior informação na tipologia textual chamada descritiva, textos descritivos. Então, observem, tipologia, a ideia maior, macro, tá? Gênero, uma característica mais específica, mas esse gênero vai basear as suas informações, a sua organização aqui no tipo, ok? E, por exemplo, quando eu tenho uma dissertação, uma redação do vestibular, quando eu tenho uma crônica, nós estamos então falando de gêneros, dissertação, texto dissertativo para o vestibular, crônica, texto de opinião. São gêneros que vêm buscar as suas informações, que vêm buscar suas características aqui na tipologia do gênero, da tipologia dissertativa, ok? O texto injuntivo a característica principal do texto injuntivo é quando você tem o objetivo de passar uma instrução. Por exemplo, o manual de um equipamento, por exemplo, você tem ali um texto injuntivo, ok? O manual é o gênero. As informações, as características estão dentro da tipologia injuntiva. Tudo bem? Então, assim, recapitulando, os tipos textuais nós podemos classificar em 4: tipo narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo, e alguns outros, mas num número menor em relação aos gêneros textuais. Gêneros textuais são muitos, inúmeros gêneros textuais, e a característica deles são as suas especificidades. Um gênero textual difere do outro por conta de características que o tornam específicos. Tudo bem? Então, neste momento, a gente encerra aqui o 3º bloco e eu aguardo vocês para o 4º bloco do nosso módulo de língua portuguesa. Tá certo?